Bom, galera, dando sequência para o módulo 5, nós vamos começar então a falar sobre análise combinatória. Análise combinatória é o ramo da matemática responsável por resolver problemas de contagem. Quando nós falamos problemas de contagem, é isso que você está pensando mesmo. Problemas de contagem é problema que envolve continha. Problema de contagem é problema que envolve você contar a quantidade de pessoas que passam na rua, a quantidade de cadeiras que você tem numa sala de aula, a quantidade de pessoas que tem num estádio, ou a quantidade de duplas diferentes que você pode formar, sendo que você tem 10 pessoas disponíveis. Toda vez que a pergunta for quantas são, você vai responder a partir da análise combinatória. Toda análise combinatória pode ser resolvida a partir do... Toda análise combinatória, que eu digo assim, 90% da análise combinatória pode ser resolvida pelo princípio fundamental da contagem. É claro que eu posso fazer uma pergunta para você só de você somar, então aí você não vai usar o princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem também é conhecido como princípio multiplicativo. Presta atenção. Princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem é o princípio que diz o seguinte: se eu tiver dois eventos independentes, E1 e E2, se o evento E1 tiver K possibilidades, o evento E2 tiver M possibilidades, o evento composto E1 com E2 vai ter K vezes M possibilidades de ocorrer. Professor, esse E1, E2, K, como assim? Então presta atenção agora. Imagine que você vá a uma loja e você quer comprar uma blusa e uma calça. Uma blusa, escolha de uma blusa é o evento E1. Escolha de uma calça é o evento E2. A escolha de uma blusa e a escolha de uma calça são eventos independentes. A escolha da blusa não influencia na escolha da calça. Gente, claro que eu estou falando matematicamente. Às vezes você vai pensar assim, professor, mas não combina. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de matematicamente, a escolha da blusa não influencia na escolha da calça. Se você tem 5 blusas disponíveis e 3 calças disponíveis, o evento E1, que é a escolha da blusa, tem K, que seria 5 possibilidades. O evento E2, que é a escolha da calça, tem M, que seriam 3 possibilidades. O que acontece com o evento composto? Então presta atenção. Se eu vou escolher uma blusa e eu vou escolher uma calça, quantas opções que eu tenho para a escolha da blusa? 5. Quantas opções que eu tenho para a escolha da calça? 3. Então se eu vou escolher uma blusa e uma calça, quantas possibilidades que eu tenho? Eu vou ter 15 possibilidades. Por isso chamado de princípio multiplicativo. E esse princípio é muito importante, pessoal. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte: por que 5 vezes 3? E aí, a partir disso, você pode construir aquilo que nós chamamos de árvore das possibilidades. Presta atenção. Para a escolha da blusa para a escolha da blusa eu tenho 5 possibilidades. Ou seja, eu poderia fazer isso aqui, ó. Blusa 1, blusa 2, blusa 3, blusa 4 ou blusa 5. Para a escolha da calça, eu tenho 3 possibilidades. Então pode ser assim, ó, blusa 1 com calça 1, blusa 1 com calça 2, blusa 1 com calça 3. Tudo bem o que eu fiz, pessoal? Para cada blusa você pode ter 3 calças. Por isso eu fiz blusa 1 com calça 1, blusa 1 com calça 2, blusa 1 com calça 3. Blusa 2 com calça 1, blusa 2 com calça 2, blusa 2 com calça 3. Blusa 3 com calça 1, blusa 3 com calça 2, blusa 3 com calça 3. Blusa 4 com calça 1, blusa 4 com calça 2, blusa 4 com calça 3. Blusa 5 com calça 1, blusa 5 com calça 2 e blusa 5 com calça 3. Para cada, de novo, para cada... Olha o que está acontecendo. Para cada blusa você tem 3 calças. Olha para mim. Isso que eu mostrei para vocês são quais as possibilidades. Agora percebam que é mais fácil calcular quantas do que calcular quais são as possibilidades. Mas a árvore das possibilidades vai mostrar para nós uma coisa muito importante. Vai nos dar a possibilidade, olha, presta atenção, vai nos dar a possibilidade de enxergar nos exemplos menores, por exemplo, como esse, que são só 15 exemplos, o que está acontecendo para a gente poder generalizar em termos de exemplos maiores. Vou dar mais um exemplo. Imagine que você tenha disponível os algarismos 2, 3, 5, 7 e 8. A minha pergunta é: quantos números de 3 algarismos distintos nós podemos formar utilizando esses 5? Vou repetir. Quantos números de 3 algarismos distintos nós podemos formar utilizando os algarismos 2, 3, 5, 7 e 8? Se eu quero formar números de 3 algarismos, matemática básica, eu tenho que usar centena, dezena e unidade.
Quantos algarismos que eu posso usar? 5. Então, quantos que eu posso usar na casa da centena? 5. Agora presta atenção. Como eu pedi números de 3 algarismos distintos, os algarismos não podem se repetir. E se os algarismos não podem se repetir, se eu já usei um desses 5, agora eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 4 possibilidades. Professor, eu acho que eu não entendi quem que é esse 5, quem que é esse 4. Esse 5 está aqui? Não, não é esse 5. Esse 5 representa que na casa da centena nós podemos colocar ou 2, ou 3, ou 5, ou 7, ou 8. Quem que representa esse 4, Suzuki? Como são algarismos distintos, se eu colocar o 2 na casa da centena, na casa da dezena eu posso colocar o 3, o 5, o 7 ou o 8. Se eu usei o 3 na casa da centena, na casa das dezenas eu posso colocar o 2, o 5, o 7 ou o 8. E assim por diante. Ou seja, eu posso ter 230 e alguma coisa, 250 e alguma coisa, 270 e alguma coisa, 280 e alguma coisa. Então eu posso escrever para cada número, para cada um desses 5 algarismos, eu posso escrever outros 4. 320 alguma coisa, 350 alguma coisa, 370 alguma coisa, tudo bem? Por isso aqui o 5, por isso que aqui o 4. Você pode completar, não precisa, porque a gente só quer saber a quantidade. Como você quer formar número de 3 algarismos distintos, escolher um dos 5, sobrou 4, escolher um dos 4, vai sobrar o quê? Vai sobrar 3. E aí você então chega à conclusão de que você tem 60 números distintos com 3 algarismos distintos, utilizando-se do 2, 3, 5, 7, 8. Esse 3 representa assim, ó, o 2 e o 3, então pode ser 5, pode ser 7, pode ser 8, ou seja, pode ser 235, 237, 238. 2 e 5, então pode acontecer quem aqui? O 3 ou o 7 ou o 8, então 253, 257, 258. Tudo bem, pessoal? Eu montei esse começo da árvore das possibilidades para você entender por que que você faz essa conta. E isso é extremamente importante, saber por que que você está fazendo cada uma dessas contas. Tranquilo? Qualquer ideia? Tudo bem? O que é o princípio fundamental da contagem? A gente vai utilizar isso de novo na teoria e também a gente vai utilizar bastante, claro, na resolução de exercícios. Queria que você notasse o seguinte, percebam que como nós pedimos números de 3 algarismos distintos, depois que você usou o 5, não pode ter repetição. Então o 5 caiu para o 4, do 4 caiu para o 3. Se eu tivesse falado construa números de 3 algarismos e não de 3 algarismos distintos, presta atenção, construa número de 3 algarismos com os números 2, 3, 5, 7, 8. Olha o que aconteceu, ó. Centena, dezena, unidade, e aí se eu não usar algarismos distintos, eu posso colocar 5, 5 e 5. Olha para mim, por que 5, 5 e 5? Porque se eu não falei que os algarismos têm que ser distintos, pode ser um desses 5 na centena, um desses 5 na dezena, um desses 5 na unidade. Então você, quando ele não disser, ou quando você lê o enunciado e você perceber que não faz diferença, ou que você pode repetir, não faz diferença não, né? Quando você lê o enunciado e perceber que você pode repetir, por exemplo, aqui eu falei, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Então você vai usar a ideia de potência, 5 elevado ao cubo. Olha para mim. Agora, se eu pedir número de 3 algarismos distintos, se começou do 5, como são distintos, cai para 4, cai para 3. Por que eu paro no 3? Porque são só 3 algarismos, senão eu continuaria. Cai para 3, cai para 2, cai para 1 e assim por diante. Então, quando os elementos não puderem ser repetidos, você vai começar de um número e você vai começar a fazer os seus antecessores. Você vai começar a cair, você vai começar a diminuir. E se você vai partir de um número e você vai começar a fazer os seus antecessores, 5 vezes 4 vezes 3 e assim por diante, é nesse contexto que surge o conceito de fatorial. Olha para cá, fatorial é você pegar o número e multiplicar por todos os seus antecessores até chegar no 1. Fatorial de um número é você pegar o número e multiplicar por todos os seus antecessores até chegar no 1. Agora, cuidado. Se nós estamos falando de análise combinatória, nós estamos falando de contar. Se nós estamos falando de contar, lembra lá da matemática básica. Nós estamos falando de números naturais. E se nós estamos falando de números naturais, 5 fatorial, 4 fatorial, 3 fatorial, não pode, em hipótese alguma, você falar que você tem, por exemplo, menos 1 fatorial, 5,7 fatorial. Fatorial é simplesmente ou única e exclusivamente para números naturais. Tudo bem? Então, se fatorial é único e exclusivamente para números naturais,
Se você tem, por exemplo, aqui 5 fatorial, qual que é a classificação? Qual que é a definição? De novo, fatorial de um número é pegar o número e multiplicar por todos os antecessores até chegar no 1. Então 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Presta atenção. Se 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, você percebe que dentro do 5 fatorial tem quem? Ó, 5 fatorial 5 vezes. Quem que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? É o próprio 4 fatorial. Isso vai ser muito importante. O que que isso significa? Que 5 fatorial pode ser escrito como sendo 5 vezes 4 fatorial. Tudo bem? Então, ó, 5 fatorial pode ser escrito como sendo 5 vezes 4 fatorial. Assim como 4 fatorial poderia ter sido escrito como 4 vezes 3 fatorial, porque olha o 3 fatorial aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1. Tranquilo qualquer ideia de fatorial, pessoal? Então presta atenção, apareceu um ponto de exclamação, não é acento não. Tudo bem? No acento. Não é acento, isso aqui não é acento, né? Não é pontuação, tá? Então se apareceu o ponto de exclamação, o que que você vai fazer? 5 fatorial, ou apareceu o ponto de exclamação, o que você vai ler como sendo fatorial? E o que é 5 fatorial? 5 fatorial é pegar o 5 e multiplicar por todos os seus antecessores até chegar no 1. Tranquilo qualquer ideia? Molezinha? Vou apagar rapidinho aqui o quadro e nós finalizamos esse primeiro vídeo falando sobre os tipos de agrupamento, certo? Só um segundinho. Então vamos lá, né, galera? Bom, vou sair aqui um pouquinho da frente para você anotar. Essa parte é a parte mais importante que nós temos em relação à análise combinatória. Todo o resto que vem no próximo vídeo tem a ver com essa definição que nós temos de tipos de agrupamento. Quando nós falamos de análise combinatória, a análise combinatória será dividida em 2 grandes grupos. Os grupos em que a ordem de escolha dos elementos importa e o grupo em que a ordem dos elementos não importa. Professor, tem como você me dar um exemplo? Vamos lá. Imagine um grupo com 10 pessoas. E eu vou fazer 2 sorteios. O primeiro sorteio será o sorteio de uma bicicleta, de um carro e de um celular. O segundo sorteio será o sorteio de 3 celulares idênticos, da mesma cor, do mesmo modelo, idênticos. O mesmo celular. Percebam que nós estamos falando de 2 tipos de problema, em que de 10 pessoas nós teremos que sortear 3. Só que neste primeiro sorteio, em que você sorteará 3 prêmios diferentes, você vai ter que a ordem importa. Porque note que se eu vou sortear um carro, uma bicicleta e um celular, a ordem do sorteio faz diferença. Imagine que você está entre as 10 pessoas. Eu coloco o nome das 10 pessoas em cada nome num papelzinho. Eu pego cada nome, coloco nesse papelzinho e vou fazer o sorteio. O seu nome está entre esses 10 papéis. E eu falo, ó, gente, então é um carro, uma bicicleta e um celular, pera lá, vou fazer o sorteio. E aí eu tiro 3 papéis. Eu tiro os 3 papéis, abro os 3, leio o nome dos 3 e digo, bom, então o carro vai para... Na hora que eu começar a fazer isso, você vai olhar e falar, Suzuki, pode parar. Pera lá, se os prêmios são diferentes... Você não pode sortear os 3, ler o nome dos 3 e escolher para quem que você vai dar o carro, para quem você vai dar a bicicleta, para quem que você vai dar o celular. Como os prêmios são diferentes, você tem que estabelecer uma ordem. Ou seja, você tem que dizer para nós qual é o primeiro prêmio, qual é o segundo prêmio, qual é o terceiro prêmio. E percebam então que quando a ordem importa, nós entramos de novo exatamente no princípio fundamental da contagem. Presta atenção, pessoal, porque quando a gente faz primeiro, segundo, terceiro, quando a gente faz o princípio fundamental da contagem, nós contamos a ordem. Porque se nós temos 10 pessoas, uma das 10 pessoas vai poder ficar em primeiro. Ou seja, quando eu tenho os 10 papeizinhos lá na sacola e vou sortear o primeiro nome sorteado pode ser um dos 10. O segundo pode ser 9. O terceiro pode ser 8, porque você tirou um papel, sobram 9, você tirou o papel, sobram 8. No final das contas, 720. Professor, mas por que eu posso e devo usar o princípio fundamental da contagem? Quando você faz 10 vezes 9 vezes 8, eu vou contar o seguinte, ó, vê se você concorda comigo. Vamos supor, vem pra cá, ó. Vamos supor que eu tenho então assim, ó, pessoa A, pessoa B, pessoa C, até a pessoa J, que seria a 10ª pessoa. Então você vai escolher uma das 10 para ser o primeiro sorteado. Se a pessoa A for sorteada na primeira posição, pode ser A com B, pode ser A com C, até chegar em quem? A com J.
Se for B, a primeira sorteada pode ser B com A, pode ser B com C, até chegar em quem? Até chegar em B com J. Você já percebeu o seguinte, ó, A com B e B com A. Você contou tanto A com B quanto B com A. Você fez a ordem importar. Então nota, pessoal, que toda vez que você utilizar o princípio fundamental da contagem, todas as vezes que você usar o princípio fundamental da contagem, você está considerando a ordem. E se você está considerando a ordem, você está fazendo um arranjo. Então, quando você tiver um exercício, leu o enunciado do exercício e fala, pera lá, a ordem aqui importa, o que você vai fazer? Vai colocar os tracinhos e fazer pelo princípio fundamental da contagem. No próximo vídeo, a gente vai aprender como que você sai daqui e escreve a fórmula, mas você não precisa se preocupar com a fórmula. Percebeu que a ordem importa, faz os tracinhos do princípio fundamental da contagem. Suzuki, e se fossem 4 pessoas, por exemplo, vamos supor que fossem 4 prêmios, um carro, primeiro prêmio, uma bicicleta, segundo prêmio, o celular, terceiro prêmio e R$500, um quarto prêmio. O que você ia fazer? Uma das 10 pessoas, depois 9, depois 8, depois 7. Sempre, gente, basta você... Isso aqui vai dar 5.040. Sempre basta você fazer os tracinhos e colocar no princípio fundamental da contagem. Falou que a ordem importa, percebeu que a ordem importa, é só usar o princípio fundamental da contagem. Faz os tracinhos e vai fazer a conta normalmente. Tudo bem? Agora presta atenção. Suzuki, nós vamos fazer o sorteio dos 3 celulares idênticos. 10 pessoas, 3 celulares idênticos. Inicialmente, o que você faria? 10 vezes 9 vezes 8. Só que se você fizer 10 vezes 9 vezes 8, você vai contar todos os grupos do mesmo jeito que você contou aqui. Você vai contar, inclusive, a ordem. Ou seja, olha o que você vai fazer. Você vai contar A com B com C, você vai contar A com C com B, você vai contar B com A com C, B com C com A, C com A com B e também C com B com A. Cada vez... Ó, presta atenção. Quando eu faço 10 vezes 9 vezes 8, por quê? Porque a gente tem 3 prêmios diferentes, carro, bicicleta e celular. Esse resultado é diferente desse, porque ó, aqui o A ganhou o carro, o B a bicicleta, C o celular. Aqui o A ganhou o carro, C a bicicleta e o B o celular. O B ganhou o carro, o A ganhou a bicicleta, C o celular. Você tem que mudar a ordem e cada um desses 6 grupos tem que ser contado uma vez. Por isso você fez o princípio fundamental da contagem. Agora, quando os prêmios são idênticos, sortear ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA dá na mesma. Tanto, gente, que como os 3 celulares são idênticos, se eu pegar o nome das 10 pessoas, colocar no saquinho, chacoalhar e tirar os 3 nomes de uma vez só, e se eu tirar os 3 nomes de uma vez só, ler os nomes antes de indicar o sorteado, você não vai reclamar. Porque quando os prêmios são idênticos, a ordem não importa. O que importa é quem são os 3 sorteados e não em que ordem que eles foram sorteados. E se o que importa é quem foram sorteados e não em que ordem eles foram sorteados, alguma coisa você vai ter que fazer aqui. Porque desses 6 grupos, você não pode contar os 6, você tem que contar somente um deles. Como é que eu cheguei nesses 6? Vê se você concorda comigo. Como você tem 3 pessoas, uma das 3 vai ficar em primeiro, uma das 2 vai ficar em segundo e uma vai ficar em terceiro. E a que sobrar vai ficar em terceiro. Então, ó, ou A, ou B, ou C, 3. Se eu escolhi o A, B ou C, 2. Se eu escolhi o B, só pode ser o C, 1. Por isso você chegou no 6. Professor, e se fossem 4 pessoas? Se fossem 4 pessoas, ao invés de 3 vezes 2 vezes 1, seria o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você colocar, ao invés de A, de B e de C, você colocasse, por exemplo, L, M, N, você teria a mesma coisa. Por exemplo, olha para mim, L, M, N, L, N, M, aí poderia ser M, L, N, M, N, L, N, M, L e N, L, M. Qualquer grupo de 3 pessoas distintas podem trocar na sua ordem de 6 formas diferentes. Professor, e se fossem 4 pessoas, ao invés de variar 6, ia variar o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Se fosse 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Ou seja, para o número de pessoas que eu vou escolher, por exemplo, vai escolher 3, de 10 vai escolher 3, 10 vezes 9 vezes 8. Como a ordem não importa, você tem que eliminar essa ordem. Como cada grupo de 3 pessoas aparece 3 vezes 2 vezes 1, para aparecer uma vez só é só dividir. Porque se cada grupo está aparecendo 6 vezes, quando era para ter aparecido só uma, como é que você elimina 6 vezes? Faz a operação inversa, ou seja, você divide por 6. Nesse caso, você dividindo por 6, 720 dividido por 6 vai cair para 120.
Agora presta atenção. Se eu tiver 20 pessoas para escolher 5 e a ordem não importa, por exemplo, eu tenho um grupo de 20 pessoas e vou escolher 5 para fazer uma reunião. Escolher 5 pessoas para fazer uma reunião, a hora que você vai escolher não importa. A reunião, o que importa na reunião são as 5 pessoas que vão participar e não em que ordem elas foram escolhidas. Se a ordem não importa, presta atenção. 20 para escolher 5, então 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16. Ó, 5 posições, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16. Não se esqueça, se eu fiz o princípio fundamental da contagem, eu fiz arranjo, ou seja, a ordem vai importar. Mas como a ordem não pode importar, porque eu só quero escolher 5, se eu fizer isso, cada grupo de 5 pessoas vai aparecer quantas vezes? Uma das 5 na primeira posição, 4, 3, 2 e 1. Daí o que você tem que fazer? Eliminar essa ordem. Ou seja, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16. Quantas pessoas foram escolhidas? 5. Então, por quanto você tem que dividir? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí é só fazer a continha aqui. Professor, se fossem 10 para escolher, sei lá, 10 para escolher 4, se a ordem importa, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Para por aí, que está aqui. E se são 10 para escolher 4 e a ordem não importa, você vai pegar isso aqui e dividir por quem? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Professor, mas espera lá. Quando são 3, divide por 3 vezes 2 vezes 1. Quando são 4, divide por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quando são 5, divide por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se fosse, por exemplo, 50 para escolher 10, você ia pegar 50, 50 para escolher 10, você ia pegar 50 vezes 49 vezes 48 vezes 47 vezes 46 vezes 45 vezes 44 vezes 43 vezes 42 vezes 41. Se a ordem não importa, depois de fazer isso você vai dividir por quem? Como são 10 pessoas, de quantas formas que elas podem variar na sua ordem? 10 pessoas para variar a ordem, você vai dividir por 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas se você vai sair sempre do número e multiplicar até chegar no 1, do que você chama isso? Fatorial. Resumindo, presta muita atenção. Se a ordem importa, ou seja, se você tem um arranjo, faz o princípio fundamental da contagem. Só. 10 para escolher 3, 10 vezes 9 vezes 8. 10 para escolher 4, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. 20 para escolher 5, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16. Mas se a ordem importa, ou seja, você tem uma se a ordem não importa, ou seja, você tem uma combinação, então se a ordem importa, você tem um arranjo, faz o princípio fundamental da contagem. Se a ordem não importa e, portanto, você tem uma combinação, começa do mesmo jeito. Faz o princípio fundamental da contagem. Mas depois de terminar o princípio fundamental da contagem, o que você tem que fazer? Dividir pelo número de posições fatorial. Então, se era 10 para escolher 3, vai fazer 10 vezes 9 vezes 8, mas vai dividir por 3 vezes 2 vezes 1. Se era 20 para escolher 5, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16, mas vai dividir por quanto? Se era para escolher 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ordem importou, arranjo, princípio fundamental da contagem. Ordem não importou, combinação. Faz o princípio fundamental da contagem e divide pelo número de posições fatorial. Quando eu digo número de posições fatoriais, é a quantidade de elementos. Esse número de posições é a quantidade de elementos que vão ser escolhidos. Vai escolher 3, divide por 3 fatorial. Vai escolher 5, divide por 5 fatorial. E assim por diante. Tudo bem? Com isso, gente, você consegue resolver qualquer exercício. Não importa se o nome é arranjo ou se o nome é combinação. Não importa o nome. Percebeu que a ordem importa é desse jeito, percebeu que a ordem não importa desse jeito. A ordem importa e não importa, claro, nos exemplos e exercícios a gente vai treinando cada vez mais, mas não tem muito segredo. Pega um grupo, vê como que ele fica. Muda a ordem dos seus elementos. Não tira um elemento e coloca outro, só muda a ordem. Então faz um grupo, troca a ordem, pensa, será que muda ou será que não muda? Ah, professor, muda? Então a ordem importa, arranjo. Não muda? Então a ordem não importa, nós estamos falando de combinação. Isso que eu falei, você resolve qualquer exercício que envolva arranjos, combinações, claro, grupos que a ordem importa e grupos que a ordem não importa. O que nós vamos fazer no próximo vídeo? Nós vamos usar esse conceito, então se você puder, já assista o próximo, ou quando você for assistir o próximo, volta nesse um pouquinho, pelo menos no final, pelo menos essa parte tipo de agrupamento. O que nós vamos fazer no próximo vídeo? Pegar exatamente este conceito de tipos de agrupamento e os tipos de agrupamento a gente vai formalizar, ou seja, a gente vai pegar esse conceito e vai gerar as fórmulas. Fórmula de arranjo simples, com repetição, permutação e a fórmula também de combinação. Tudo bem? Então no próximo vídeo a gente pega esse conceito e transforma isso em fórmulas. Um grande abraço e até a próxima.